Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Passo a Passo. Neste vídeo irei ensinar como derivar a arco secante de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom, a propriedade de derivação da arco secante diz que a derivada da arco secante vai ser igual a u' sobre u vezes raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Bom, o meu u é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Meu u', portanto, essa é a derivada disso aqui. Então, para derivar o 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, eu vou ter que recorrer a esse passo a passo aqui. Vou ficar com 1 sobre 1 menos x ao quadrado elevado a meio, porque qualquer coisa dentro de uma raiz quadrada, em termos de potência, é ela elevada a meio, né? A potência de meio. Agora eu vou passar este 1 menos x ao quadrado elevado a meio para cima. Passando para cima, ele passa invertido, né? Aqui ele está dividindo, ele passa multiplicando e ele passa com sinal invertido na potência, então fica menos meio. Isso aqui vezes 1 vai ficar com 1 menos x ao quadrado menos meio. Com esta configuração aqui, eu posso aplicar a regra da cadeia. Então vou ter o quê? Menos meio vezes 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio menos 1 vezes a derivada do que eu tenho aqui dentro. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, vou ficar aqui ó, com menos 2x sobre 2 vezes 1 menos x ao quadrado elevado a menos 3 meios. Esse sinal negativo com esse aqui, menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Então, vou ficar só com x. Então, vou ficar com x vezes 1 menos x ao quadrado elevado a menos 3 meios. Agora eu vou passar este valor aqui para baixo. Então, vou ficar com x sobre 1 menos x ao quadrado elevado a mais 3 meios. Qualquer coisa elevada a 3 meios é ela na raiz quadrada dela elevado ao cubo. Então, vou ficar com raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado elevado ao cubo. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado elevado ao cubo é o mesmo que raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado elevado ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Agora eu posso extrair essa parte aqui para fora da raiz, porque está elevado ao quadrado. Raiz qualquer coisa ao quadrado é ela mesma, né? Então, vou ficar aqui ó, com x sobre 1 menos x ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora eu tenho u'. Posso aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, vou ter aqui ó, o meu u', o meu u, vezes a raiz quadrada do u elevado ao quadrado menos 1. Agora, aqui em cima, eu só vou repetindo, né? Repetindo, eu só vou copiar aqui no passo a passo. Eu vou me focar primeiro em resolver essa parte aqui de baixo. Resolvendo essa parte aqui de baixo, eu vou levar esse valor aqui que está ao quadrado. Então, vou ter o quê? 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vai me dar o quê? 1 menos x ao quadrado. Agora, tendo chegado nesta etapa aqui, o próximo passo é aplicar um MMC aqui. Então, vou ficar, ó, MMC de 1 sobre 1 menos x ao quadrado menos 1 é o próprio 1 menos x ao quadrado. Então, fica, ó, 1 menos x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado dá 1, vezes 1, 1. 1 menos x ao quadrado dividido por 1 é 1, vezes menos 1, vou ter então menos, abro parênteses aqui, 1 menos x ao quadrado, fecho parênteses. Esse menos aqui eu vou distribuir. Então, vai ficar ó, menos 1 mais x ao quadrado. Menos 1 com mais 1, pô, 0. Então, vou ficar só com mais x ao quadrado. Então, vou ficar aqui ó, com a raiz quadrada de x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. O que eu tenho em cima, ó, repito, eu só sigo copiando. Que eu só vou tratar essa parte aqui mais para frente. Junto com este valor aqui de u, ó, também só vou copiar. Só vou resolver um pouquinho mais para frente. Agora, prosseguindo, isto aqui, raiz quadrada de x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de x ao quadrado dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Agora que eu cheguei nessa configuração, eu vou multiplicar esse valor de u por este valor aqui. Então, vamos lá. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado.
1 vezes x, x. Raiz quadrada de qualquer coisa vezes a raiz quadrada dela mesma é o próprio, vai ser o quê? Ela mesma. Como assim? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vai dar o quê? 1 menos x ao quadrado. Agora, chegando nesta etapa aqui, eu vou aplicar o quê? A propriedade de divisão entre fração. Quando eu estou dividindo qualquer coisa por uma fração, a fração ela vai passar para cima invertida e ela vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar agora com x sobre 1 menos x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado sobre x. Agora eu tenho x aqui em cima e eu tenho x aqui embaixo. Então, vou anular um com o outro. Eu tenho aqui 1 menos x ao quadrado e aqui eu também tenho 1 menos x ao quadrado. Então, os dois vão se anular. Então, vou ficar aqui com 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O próximo passo agora é fazer a racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vou ficar com raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Esta aqui é a resposta final. Esta é a derivada.